Bom, gente, na última aula nós paramos exatamente nesse quadro que mostra que o Decreto 4.206 de abril de 2002 ele foi revogado pelo Decreto 4942 de 30 de dezembro de 2003, tá? Não é que as disposições dele não sejam mais aplicáveis, né, assim, como um todo. Continua valendo que, por exemplo, o artigo 3º é a reprodução do mesmo texto na Lei Complementar 109. Então, a formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício se dá por meio de convênio de adesão celebrado com a entidade fechada em relação a cada plano de benefício, mediante prévia autorização do órgão fiscalizador. O parágrafo 1º diz que o convênio de adesão é um instrumento através do qual as partes pactuam suas obrigações e direitos para a administração e execução de plano de benefício. E o órgão regulador estabelecerá as cláusulas mínimas que o convênio de adesão conterá. Isso tudo continua valendo, tá? Admite-se solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores em relação aos respectivos planos, desde que expressamente previsto no convênio de adesão. É vedado o estabelecimento de solidariedade de direitos e obrigações entre patrocinadores ou entre instituidores de planos de benefícios distintos operados por entidade fechada com multiplano. Então, aqui, gente, o que se tem é o seguinte: apesar da revogação do decreto, nós temos a seguinte lógica. Se eu tenho um patrocinador que firmou convênio de adesão dentro de uma entidade fechada relativamente a um plano, tá, de benefícios para os seus empregados, tá, ele não vai ter nenhum tipo de vinculação com outro plano ao qual aderiu um outro patrocinador, tá? Eles são, né, separados, eles são incomunicáveis. Então, significa que a responsabilidade do patrocinador diz respeito àquele plano ao qual ele aderiu, para o qual ele firmou um convênio de adesão. Então, não vai realmente ser solidário com um outro plano distinto daquele com o qual ele firmou o convênio. Agora, essa disposição aqui, ela foi revogada por conta da revogação do decreto. Então, a próxima questão trata do mesmo assunto. A respeito da solidariedade nos planos de previdência privada, assinale a assertiva incorreta. Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores com relação aos respectivos planos? Admite-se a solidariedade? Admite-se, tá? A solidariedade almeja a maior proteção dos beneficiários? É verdade. A solidariedade não pode ser presumida, ela tem que estar prevista na lei? Isso é verdade também. É permitido o estabelecimento de solidariedade de direitos e obrigações entre patrocinadores ou entre instituidores de planos de benefícios distintos operados por entidade fechada com multiplano, tá? Isso aqui continua sendo falso. Por que que é falso? Porque existe a incomunicabilidade. São planos distintos com diferentes patrocinadores. A solidariedade existe quando eu tenho vários patrocinadores firmando convênio de adesão com um mesmo plano. Vamos lá. Opa, esqueci aqui da última. A solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores deve estar expressamente prevista no convênio de adesão. Isso aqui é verdade. A incorreta, então, continua sendo a letra D. Na época não havia nenhuma questão em cima disso, porque o decreto ainda estava em vigor e tinha com todas as letras essa disposição sobre a vedação de solidariedade quando se trata, né, de entidade fechada com multiplano, no âmbito de planos distintos com diferentes patrocinadores. Vamos lá. Então, né, o decreto foi revogado, tá? Tinha essa disposição, mas a lógica da incomunicabilidade permanece. Vamos nós, então. A formalização da condição de patrocinador se dá mediante convênio de adesão. E o parágrafo 1º diz, né, da própria Lei 109, que admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores com relação aos respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão.
Próxima questão. Essa questão, número 8, ela foi julgada nula por conta de problema no gabarito, não havia opção para marcar. Então, eu alterei o gabarito para a gente poder encontrar, né, uma opção adiante aí. Então, vamos lá. A respeito dos institutos previstos nos planos de benefícios operados por entidades fechadas, analise as assertivas abaixo. Benefício proporcional instantâneo em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade. Essa afirmação ela é falsa, porque na verdade existe um benefício proporcional diferido. Não é no momento da opção pelo benefício proporcional que o participante vai receber. Existe uma fase de diferimento. Ele só receberá o benefício proporcional após o transcurso daquele período, no momento em que ele tivesse chegado às condições para obter o benefício pleno. Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano, isso é verdade. Resgate parcial das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, não há previsão de resgate parcial. O resgate tem que estar com todas as letras, que ele é um resgate total, tá? Só se admite no âmbito, né, das entidades fechadas, o Instituto do Resgate, mas resgate total. Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, é o Instituto do Autopatrocínio. Isso aqui é verdadeiro. Então, né, aqui a resposta é que 1 e 3 estão incorretos. Então, aqui eu fiz uma alteração, né, para poder ter uma alternativa para a gente marcar. Então, ficamos aqui com a letra C. 1 e 3 estão incorretos. Bom, aqui, né, no artigo 14, vocês acham todos esses institutos. Então, os planos de benefício deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. Benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor, antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade. Portabilidade, está aqui, do direito acumulado pelo participante para outro plano, resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo. Faculdade de o participante manter o valor de suas contribuições, né, da sua contribuição é do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração. Vamos ver. Perda parcial ou total da remuneração, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares. É o autopatrocínio. Questão 9. Assinale a opção incorreta entre as assertivas abaixo relacionadas aos objetivos da ação do Estado na Previdência Complementar. Formular a política de previdência complementar é papel do Estado? Sim. Determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de benefícios? Sim. Fiscalizar as entidades de previdência complementar e suas operações e aplicar penalidades? Também. Assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefício? Também é papel do Estado assegurar, né, a transparência, o acesso às informações. Prover recursos regularmente para o pagamento dos benefícios estabelecidos? Não. O Estado ele não é a UTI da Previdência Complementar. Então, a incorreta quanto, né, a ação do Estado é a letra E. Isso está no próprio artigo 202 da Constituição Federal.
A Lei Complementar 109, no artigo 3º, diz, né, que a ação do Estado é formular a política, tá? Disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades, compatibilizando, né, com as políticas, determinar padrões mínimos de segurança econômico, financeira e atuarial para preservar a liquidez, solvência e equilíbrio dos planos isoladamente de cada entidade no conjunto, assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações, fiscalizar as entidades de previdência complementar, proteger os interesses dos participantes e assistidos. Aí no artigo 202 diz que é vedado aportar recursos a essas entidades, a não ser na condição de patrocinador. Questão de número 10. De acordo com a noção de participante, beneficiário e assistido presentes na Lei Complementar 109, é correto afirmar que participante é a pessoa jurídica que adere aos planos de benefícios, pessoa jurídica é o patrocinador, né? Quando eu tenho uma empresa, uma pessoa jurídica que adere a um plano de benefício, ela está na figura de patrocinador, ou poderia estar na figura de instituidor de plano de benefício. Participante é a pessoa física que adere aos planos de benefício, ok. O assistido só pode ser participante? Não. O assistido é o participante ou beneficiário, que é o dependente do participante, em gozo de benefício. Então, assistido pode ser o participante ou pode ser o seu beneficiário em gozo de benefício. Participante e assistido são conceitos idênticos? Não. O assistido é um participante em gozo de benefício, ou então o assistido é um beneficiário em gozo de benefício. Um beneficiário não pode ser assistido sendo somente participante. Beneficiário é dependente do participante, tá? E ele pode ser assistido na medida em que ele passe a usufruir de um benefício do plano de previdência complementar. Então, a correta é que o participante é uma pessoa física que adere aos planos de benefício. Isso vocês vão encontrar no artigo 8º da Lei Complementar 109, tá? Considera-se participante a pessoa física que aderir aos planos de benefício e assistido o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. Questão de número 11. A respeito das entidades fechadas de previdência complementar, assinale a opção incorreta. As entidades fechadas, elas se organizam sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos? É verdade. As entidades fechadas são aquelas acessíveis na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, Estado, Distrito Federal e municípios, entes denominados patrocinadores, e aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominados instituidores. Então, são aquelas acessíveis exclusivamente a esses grupos, tá? Isso é verdade. As entidades fechadas têm que ter uma estrutura mínima, composta por Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, também é verdade. Os membros da diretoria executiva deverão ter formação de nível superior ou médio? Não, só de nível superior. Os membros do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal não poderão ter sofrido condenação criminal transitada em julgado? Isso é verdade. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Até aqui vocês encontram, né? Eu coloquei maior para ficar mais legível, mas a gente já conseguiu passar por todas elas. Então, aqui, a que está errada é essa daqui. Os membros da diretoria executiva têm que ter formação de nível superior. Tá? Eu não coloquei porque eu repeti 1000 vezes a mesma questão. Artigo 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas, aos servidores da União, Estado, Distrito Federal e Município, sendo que essas pessoas jurídicas, esses entes, são chamados de patrocinadores,
Também é acessível exclusivamente aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores. Então, o sindicato, uma federação, uma confederação, uma associação, uma ordem dos advogados, pode instituir previdência complementar para os seus filiados e passa a estar na condição de instituidor. As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos. Ok. As entidades fechadas deverão manter estrutura mínima composta por Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. O Estatuto deverá prever representação dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, assegurado a eles no mínimo 1/3 das vagas. E aí o artigo 35, parágrafo 4º, diz que eles têm que ter formação de nível superior, entre outros requisitos. Quais são os outros requisitos? Tem que ter comprovada experiência, tá, nessas áreas, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado e não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade ou como servidor público. Questão de número 12. Não é ou não são pessoas passíveis de responsabilização civil com relação ao regime disciplinar da Previdência Complementar os membros dos conselhos estatutários, os administradores de entidade, qualquer procurador com poderes de gestão, o interventor ou liquidante. A resposta na prova foi aqui, qualquer procurador com poderes de gestão. Então, não é passível de responsabilização civil com relação ao regime disciplinar qualquer procurador com poderes de gestão. A resposta a gente tem que olhar aqui no artigo 63 da Lei Complementar 109, tá? E aqui é interessante porque pela redação da 63 não teria cabimento essa resposta, teria que ter sido tornada nula, porque nós vamos descobrir aqui o seguinte, que na 63 diz que responderão civilmente quem? Vamos ver aqui. Administradores da entidade, procuradores com poderes de gestão, membros de conselhos estatutários, interventor e liquidante. Todos respondem por danos ou prejuízos que causarem por ação ou omissão as entidades de previdência complementar. E diz mais aí, são também responsáveis, né, civilmente aí, os administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada. Então, essa questão, né, deveria ter sido julgada nula, tá? Porque lá diz que procurador com poderes de gestão, tá, teria também que ser responsabilizado civilmente. Mas a banca entendeu de manter a questão com aquela alternativa. 13. Com relação ao patrocínio estatal das entidades de previdência complementar fechada e a sua diretoria executiva, assinale a opção correta. Os membros da diretoria executiva deverão comprovar experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial e de auditoria. Verdadeira, acabamos de ver isso. Aos membros da diretoria executiva é permitido integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo? Não. Tá? Nem o Conselho Deliberativo, nem o Conselho Fiscal. Aos membros da diretoria executiva é permitido exercer simultaneamente a atividade no patrocinador? Não, também não. Não é permitido. Os membros da diretoria executiva podem ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social? Falso. A diretoria executiva é o órgão responsável pela fiscalização da entidade? Não, é o Conselho Fiscal. Tá? Então, a correta seria a letra A. Vamos lá. Então, o artigo 20, né, tem aqui os requisitos da diretoria executiva, comprovada experiência, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado,
não ter sofrido penalidade administrativa por infração, ter formação de nível superior. Aos membros da diretoria executiva é vedado exercer simultaneamente atividade no patrocinador e integrar concomitantemente o conselho deliberativo ou fiscal da entidade e mesmo depois do término do seu mandato na diretoria, ele não pode estar nesses conselhos enquanto não tiver suas contas aprovadas, tá? Ao longo do exercício do mandato, também não pode prestar serviço a instituições integrantes do sistema financeiro. E o Conselho Fiscal é o órgão de controle interno, então a atividade de fiscalização é competência do Conselho Fiscal. 14, vamos lá. Considerando as infrações sujeitas às penalidades no Decreto 4.206, julgue os itens abaixo que atendam ao seguinte comando: constitui infração. Instituir e operar plano de benefícios sem autorização específica do órgão competente é infração. Deixar a entidade constituir reservas técnicas, provisões e fundos de conformidade com os critérios e normas fixados na legislação e regulamentação aplicável, deixar de constituir reservas técnicas, provisões e fundos é infração. Celebrar convênio de adesão com o patrocinador ou instituidor, com a prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, isso não é infração. Oferecer plano de benefícios a empregados ou servidores de patrocinador ou associados ou a membros de instituidor, sem ter previamente formalizado o convênio de adesão, isto é infração. Então, aqui, o número de itens errados, tá? Tendo em vista que ele quer, né, constitui infração. Está errado dizer que constitui infração apenas neste caso aqui, tá? Então, o número de itens errados é apenas 1. Vamos para o próximo. A respeito da qualificação das entidades de previdência privada, assinale a assertiva incorreta. Então, incorreta. Qualificam-se de acordo com os planos que administram, de plano comum e com multiplano. Qualificam-se de acordo com seus patrocinadores ou instituidores, em singulares e multipatrocinadas. A qualificação de plano comum se dá quando administra um plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes com independência patrimonial. A qualificação de multipatrocinadas se dá quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. A qualificação de singulares se dá quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor. Então, vamos ver aqui. O artigo 34 da Lei Complementar 109 nos diz que as entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma: de acordo com os planos que administram. Plano comum, quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes. Com multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes com independência patrimonial. De acordo com seus patrocinadores ou instituidores. São singulares quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor e multipatrocinadas quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. Então, nesse caso, a incorreta fica sendo a letra C. A qualificação de plano comum dá-se quando administra um plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes com independência patrimonial? Não. Plano comum é quando administra um plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes. Essa situação de planos de benefícios para diversos grupos com independência patrimonial, tá, é quando a entidade é classificada como sendo uma entidade com multiplano. Então, aqui nós encerramos essa, resolução da prova de 2002. Até a próxima aula.